Então, quem que é de verdade? Da acredita muito bem que você sabe quem que ele é, né? Está certo? Às vezes não, às vezes não engana quem que nós é de verdade. Ok? Nosso versículo de hoje está na Efésios 12:10 e Romanos 12:12. Nós podemos ler a nossa versão, posso ler aqui mesmo? Efésios 12:10, Romanos 12:12. E somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Deus seja louvado. A nós fazer para Deus e não para nós aquela obra que Deus prepara para nós. Romanos 12:12. Não serem conformados com este mundo, mas serem transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aquele é o seu versículo praticamente de ano hoje, ano passado, muitas vezes, é o seu versículo conhecido. Então nós estamos hoje, o primeiro tema, aliás, o primeiro ponto, estou a dividir o ponto, é a crise do espelho. Crise do espelho. Nós estamos vivendo uma geração hoje de filtro. Onde toda aliança tenta criar uma identidade perfeita. Toda aliança hoje, para ir em qualquer lugar, já eu ouvi falar hoje em dia, homens se devem espelho com mulher. Hoje em dia, não estamos se preocupar com beleza. Que não nos esquecer, tem algo mais importante, que não sou único. Mas tenho certeza que tem alguém que eu preocupo com um lugar bonito, que eu esqueci de como, por mais tempo. Mas não se busca ter uma identidade. O que é identidade na realidade? É com identidade, é apenas uma aparência. É aquilo hoje que não se preocupar com ele. Então, você está vivendo uma geração de filtro, onde por aliança tenta criar uma identidade perfeita, baseada em gostos, visualização e aprovação de outros. Hoje em dia, tinha alguém que põe foto no Facebook, põe vídeo sobre alguém que vai contra a opinião. Ontem põe um vídeo que está falando de mas não se deixa criança com marido. Tive que comentar, mas sempre que eu comentar, sempre tem um ponto para buscar ideia. Mas a senhora grande, né? Chega falando, filho, que era bem que responde. Todo comentário que fala tanto delas com gosto, ainda fica lá. Para o marido sabe. Cozer que está respondido, cozer que está respondido. E nem que ela que estava fazendo, deixa de fazer os vídeos que ele está fazendo. Deixa vezes no céu está moldado, alguém está fazendo o céu, que ele crê no céu. O problema é que quando é grande imóvel, apaga a realidade da coisa. Da sana móvel, da sua muito feliz, da hoje acusas de mundo, tem alguém que só móvel descarrega, se o mundo já acaba. Ele fica triste, fica desanimante. Tem alguém que se está um dia sem telemóvel, da doença. Tem alguém que só nos veio, da preocupação com o telemóvel descarregar. Mas vou estranho, esse telemóvel, horas que vai junto, inclusive, que coisa, é só consome conteúdo. Hoje em dia, nós estamos num mundo de consumo, mas os brasileiros não produzem para lugar e é. A aliança está produzindo para nós não ver consumo. Então, hoje em dia, aquele que não crê, não está sendo moldado para gosto, para utilização, porque ele antes está educado praticamente. Quem que é nós? Quando ninguém quer estar hoje. Quem que nós quando não estamos num lugar que ninguém pensa hoje? Se nossa identidade está muda, dependendo do grupo que nós estamos, nunca tem identidade. Não tem apenas um disfarce. Minha identidade é que muita mostra em qualquer lugar. Por exemplo, nunca te bebe, gosta de ver rapaz que te bebe, que fuma junto comigo, ainda continua a ser aquele alguém que me é. Gata fuma, já rapaz que fuma, que saiu do comida, continua a ser aquele que ninguém é. Mas horas que nunca sabe que aquela é identidade, gosta de também qualquer coisa do rapaz, basta alguém que se mandar de mim. Cancelado, ainda toma um pinguinho. Tinha um lugar que também, por exemplo, sempre determina álcool, nunca me serve brode. Também ele falou, toma um pouquinho.
pouquinho. Ele quer um pouquinho e também um pouco. Então, é aquele que está fazendo mal do mesmo. Por isso que nossa identidade tem que ser determinada. Me isso que ele está fazendo bem, que ele que é direito, que ele que Deus está prova. Ponto final. Por isso é aquele que o mundo quer pensar, senão ele torna um espaço. O mundo está tentando molde quem que é de fora para dentro. O mundo nunca conseguiu olhar dentro do bom, mas está conseguindo trabalhar fora. Mas Deus está construindo quem que é de dentro para fora. Oh glória! Deus não está trabalhando de dentro, do mundo que está tchau. E por isso que um dia passa se converte de novo. Tchau, ele está muito bem. A boca está olhando isso, a boca está olhando aquilo, etc, etc. Mas ele dentro de boa que sabe, consegue se acontecer, tem que saber que transformação que Deus está fazendo. Deixa eu ver não está contando dele, por agora não será algo errado, não se precisa da igreja, deixa eu ver não fica por baixo, até se está na sapuna, porque é digno de ser naquela igreja. Mas empreende a igreja é o hospital, não serve para não ser curado, não tinha que ser perfeito. Não poderia topar, porque faz muitas coisas. Mais importante é chegar a Deus, pedir a Deus para transformar, que está tornando fácil, ele fazer de novo. Pedir a Deus para fazer ser uma nova criatura. Segundo ponto, a cópia ou o original. Boa cópia de avião? Ou é original? Ou é boa mesmo? Deixa eu ver no mundo hoje, não está tentando essa cópia. Gosto de, por exemplo, que não pega no mundo de futebol. Muita gente quer ser ele, muita gente quer ser Messi, outro quer ser Cristiano. Ninguém quer ser ele mesmo. E por isso que me chove essa gente está chamando. Minha nome é com muito pouquinho bem. E só mais salário, só bem vários. E bem dias, e bem tudo lá. Again, é just for história. Minha bem Coreia, original. Minha ali para fazer meu beleza de legado. Que o que mais também, cima da frase. Pedalos, feito isso, também está falando, feito Coreia. Ninguém por essa cópia, como aliás, evento também, como falar nome evento. Que ele mesmo tem que nome evento Coreia, tchau. Minha Coreia, que é minha identidade. Que ele aqui de meu. Palavra na Romanos 12:2, na minha versão é seguinte: e não vos imoldeis com este mundo. E que ele quer que mandar aquela hora, né? Palavra amoldar. Na grega, se refere a colocar algo no molde. Exemplo, como um ser quente. Gosto de, por exemplo, na panha velha. Por velha na quente de se fazer o monte. Então, por não molde, ele fica assim naquele molde. Se for na tampa, ele fica na molde de aquela tampa. Se for na qualquer coisa, ele fica moldado de que forma que pula. Então, molde significa aquilo. Mundo tem molde pronto para o nós todo dia está tendo a moldar. Agora, o mundo está moldando. Não precisa que não deve dizer. Por isso que existe moda. Moda existe para quê? Para onde? Para não hoje. Infelizmente, está copiado mesmo que moda. É uma coisa que, às vezes, eu estou olhando uma moda que é mariada, que nem que é moda. Mas a gente não percebe para moda, está na hora. Mundo está molda na cozinha que não está falha. Eu sei, então, muito lugar que não está não pode falar. Tinha coisas. Até interessante pegar nesse ponto. Há dias atrás eu já vi um vídeo de um brasileiro. Dois alguém já fez aquele vídeo da Pequena Timóteo. Tem um site de Coca-Cola, que sempre senhores gostam que Coca-Cola é bebida de lata. Coca-Cola. Também no site de Coca-Cola, você molda, você pede aquele bebida com frase que eu creio. Que ele bebida na lata também com o nome, se eu creio, com frase. Mas aquele site que está sempre com frase nada de Deus por Jesus. Senhor, vem, eu fui naquele site. Diabo isso, chega, escreve, fica na lata. Diabo aquilo, escreve, fica na lata. O que foi Jesus, não pode ser visto. Mas aquela que pode ser assim. O que foi Deus, não pode ser visto. Mas aquela que pode ser assim. Ou seja, ele dizia o site que não fosse. Buta falou praticamente que manda para você não crer. Mas eles dizem as coisas, você que eles creem. A palavra de Deus, nenhum catedra. Então ninguém diz Coca-Cola, automaticamente, se vamos receber um lata com alguma frase, é que seja frase relacionada a Deus. Tchau. Então, você tinha um lugar que você está bem. Você está decidindo fazer que não está fácil.
A verdade é uma que está decidido sempre. A verdade está falando Messi, para Messi, não Messi, para a sociedade que me sei ser fazer ser assim. Escola que vai fazer ser assim. É por isso que não também tinha um lugar não está alguém com coisas que não está tirando. Mas essa mensagem, aquilo que nós vamos ter, melhor. Para a sociedade que nos vive nele é completamente diferente. Então o mundo está tentando mudar na tudo coisa. Até no modo que não pensa. E hoje, se não pensa, aquilo que pensa como pessoas que não vivem com a escola, que vêm, pessoas que entendem. É aquilo que hoje em dia fazer construir pensamento que está te bem a pensamento, mas o pensamento que foi moldado. Quando você tem a pressão de amigo para fazer errado, só para o gente manhoso de amigo, você está aceita ser um cópia barato. Deixa eu ver, não está saindo com meus amigos estão querendo fazer coisas que nós já não sabemos errado, mas coisas que não estão fazendo. Não está fazendo quando você aceita com aquele amigo. Naqueles lugares, na América, que tem aqueles grupos de gangues mais ferozes, mais temidos, que alguém tem medo dele. Eles aceitam alguém no grupo de gangue, normalmente a maioria, está juntando a boa, está chutando, está na pancada, se não aguenta, está fazendo parte desses grupos. Agora, não imagina, cozinha que não se faz quando o policial aceita te obedece. Deus quer crer para não fazer isso. Deus quer crer para não subjuga coisas que não é mais importante que aquela coisa. Que ele é Deus quer crer para ninguém. Então, Deus criou para o ser original, para o ser único. Se alguém está falando bem diferente, uma bem feio, uma bem variado, aleluia. Que ele é que está fazendo ser. Se alguém está fazendo um chip, mas nunca terá com ninguém, mas vou ter um comportamento, desde que o comportamento seja o comportamento de Deus. Aleluia, graças a Deus. E Deus pode ser único. Só vou, quem tem que entender, mesmo sendo único, mas Deus fazer também comum com irmãos. Vamos também o que fala de ser único. É que ser único de forma que faça tudo alguém, pode ter alguém que está. Mas faz o que usa variar, que faça tudo alguém que usa. E que usa de Deus, passa direito. Que é essa direito. Então Deus criou para o ser original, para o ser único. Nunca precisa de baixa. Vou entrar no lugar que Deus disse, mas o grande demais para você. Deixa eu ver onde está querendo no lugar, por isso que não estava de baixo com as cabeças. Minha irmã já convidou no lugar, que lugar não podia ir para uma manhã, hoje. Então aí, sou pelo policial amigo. Mas Deus já determina aquele lugar lá. É meu lugar para entrar, para morrer, boi grande demais para você naquele lugar. Só que ele vê o nome na cabeça sempre da pensa contrário. Não, é meu coitadinho, você não aceita, mas fica de olho. Que não for agora, senhora para no ser humano, principalmente nós que de família humilde, nós se nunca curarmos, não acrescenta, que as alguém que é mais aumentado, não está querendo dominar, faz. Mas não entra aquilo, isso faz aquilo, não está crescendo. Bora te lembra quando não sabe que nota, quando não sabe que nota, que vem aqui de praia, não está crescendo, porque é que de praia. Ele está lá no milho, está lá para nada, não. Mas se vê um alguém ali que nosso vizinho mexe com nós, não tem a margueta naquela hora, mas quem diz praia é vidro, nunca está tudo bacana. Então, deixa eu ver se Deus assim. Mas tem lugar que Deus determina, nunca tem entra. Como nós é mais grande do que aquele lugar. Como nós é mais próximo, como nós é mais grande. Nós temos que ser o ponto, a obra-prima de Deus. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Efésios 2:10 ainda. Palavra feitura, bem de grego, que significa poiena, ou obra-prima. Boicão no acidente biológico. Boicão é que o pai ou o passado foi uma boia. Deixa eu ver, nasce, os pais falam, não foi dinheiro, não foi um acidente. Mas, se quer por nascer, aconteceu alguma coisa boa. Ou, que tem engravidado. Ou, está saindo morto, ou alguma coisa do tipo. Se Deus já trazeu para esse mundo, quer dizer, Deus tem um propósito para bom. Deus tem algo para bom e podemos legar para deixa.
Que horas que vou aí? Alguém que fica na conta história de coisas que vou fazer. Um pintor famoso sempre que assina-se obra na canto de terra. Que tem um pintor famoso que está fazendo essa obra, peixe sem assinatura. Sempre tem assim assinatura. Isso vai trazer opinião para quem é. Ok? A assinatura de Deus será na vida. Não sei o que seria Deus tem uma assinatura na nossa vida. Deus te assina, Ele determina. Mas Ele que nos dona. Ele que dona daquela obra que se ensina. O valor cada muda com base se pessoas estão valorizando ou não. Quanto escuro idealizam? 500 escuro. Quanto escuro idealizam? Quanto escuro idealizam? 500 escuro. Eu continuo a se valor, mesmo que podíamos ser. Daracheli da bela banda continuo a se valor. Então continua a se valor que acaba. Então, o nota de 500 escuro continua a ser 500 escuro. Mesmo depois de dizer, depois de amassar, Daracheli continua 500 escuro. Então muda esse preço. Se valor que está baixa. Então Deus resgata o valor na cruz. Lembra, aquele cruz ali nunca está usando apenas como um símbolo, como uma imagem, mas não está usando também como um lembrete para lembrar, mas Deus resgatando lá na cruz. Nosso valor, que não taxa, mas nunca tinha, aquele valor que não taxa, mas nunca tinha, mas nunca vai lá em cima, não está falando de obeso, nem $1, nem 10 centavos. Deus mostra na cruz, mas nós é cheio de valor. Então, quem não aceita aquele pouco que te ouvês não está dado, nós não temos valor. Próprio irmão não dá, o que tem valor. Amém? Irmãos, nós temos valor. Próximo. Sempre. Irmãos, nós temos valor. Para mim, nós temos valor para Deus. Deus tem uma obra grande para nos vida. Nosso próximo ponto. 4. O propósito ativa-se no serviço. As quais Deus preparou para que andéssemos nela. Efésios 12:10. Deus prepara caminho, Deus prepara obras que para não andar nela. O propósito que é sobre ser famoso, que é sobre ser rico, que é sobre ser bem-sucedido, segundo o padrão do mundo. Deixa eu ver se não está aqui no nosso propósito. É ser rico, deixa eu ver se não vai, pensa, quer ter uma casa, quer ter um carro. Meus amigos dizem que isso é desse mundo. Mas quem para não pensa. Entendeu? Isso é mais importante. Meus felizes, são rodeados de famílias, que estão cheios de felizes não conseguem coisa. A mim pequenininho já, meio bem sucedido. Deixa eu ver se eu para de bem sucedido. Não está pensando em dinheiro, na carro, na casa. Mas bem sucedido para mim tem saúde, não tem Deus, não tem saúde, não tem família. Você está vivendo direito. Comida que você está falta. Família não tem guerra, não tem paz. Você é bem sucedido. Então, quem não serve bem sucedido na padrão do mundo, mas serve bem sucedido na padrão de Deus. Amém? O propósito é seguir o caminho que Deus já desenha para você antes de nascer. Você descobre o propósito quando você hoje de você mesmo e começa a olhar para Deus e para o próximo. Deixa eu ver no que você sabe que é o propósito que Deus tem para nós. Deixa eu ver no que você sabe que é o plano que Deus tem para nós. Deixa eu ver. Eu vou ser triste porque você deixando hoje é nada. Deixa eu ver se qualquer coisa que eu estou fazendo, pensando em mim. Me tem que ser isso, me tem que ser aquilo. Mas vida com Deus é sempre outro. Deus só fala, faz o que o outro está fazendo para você. Deus sempre sim, faz para o outro. Ama o próximo, se ama o mesmo. Deixa eu ver no que fala, amor ao próximo, mas algo também de ouvir nas atitudes. Nas atitudes que a prova que ela mostra sempre o contrário. Mas amor ao próximo é na atitude. Instrumento musical só cumpre esse propósito
quando é tocar com música. Que tem um instrumento musical que tem um valor com música. Entendeu? Nós lidamos com viola, por isso a viola bonito ali, por isso a viola que custa sempre quanto bonito as outras. Mas também eu alguém que está sendo toca, beleza, já acaba. Tem que ter um instrumentista, um tocador para tocar. Então, se instrumento também depende do músico, de mesma forma, a vida só faz sentido. Quando me entregar totalmente na mão do Criador, se a vida que será na mão do Criador, a vida que tem sentido. O propósito ilumina a escola, para quem está na escola. O propósito ilumina a universidade, para quem será. O propósito ilumina o trabalho. E o propósito ilumina a família. Lá na família, lá na escola, lá na sociedade onde que você está. O propósito leva a paz. Né? O propósito leva a alegria. Olha, os quatro aqui na confusão. Vamos ser paz. Olha, os quatro ninguém sem luz, que está na depressão, na ansiedade. Hoje temos um mundo cheio de pessoas ansiosas. Vamos ser pessoas que te levam paz, que te levam alegria, que te mostram que a pessoa o caminho que é possível, que tem uma vida bem sucedida também. Cima de bom. Toda a cena final. Nosso último ponto está falando boa identidade. Está firmado naquilo que Deus flama bué. Filho, bué amado, bué escolhido, que é a palavra de Deus. Deus falou bué filho, mas bué amado, mas bué escolhido. O propósito e vive o plano de Deus, que Deus já prepara para bom. Então, lá que você fala de identidade, deixa eu ver se não está pensando só naquele. Não está pensando no nosso bilhete, no nosso passaporte, no nosso CNI. Mas esse CNI é que ela mostra quem que é de verdade. É que ela prova quem que é. Merecia um polícia bonito ou feio, mas minhas atitudes que te mostram quem é que é realmente. Então, que nossa identidade vai ser moldada para Deus. Que a partir de hoje, se nunca sabe quem que nós é realmente, que Deus terá certeza de quem que nós é. Se não também qualquer lugar que entra fraco, não é fraco com isso, mas aquilo. Que dentro de nós, Deus não sabe quem que nós é, que Deus nunca está perdendo tempo por escolher aquele alguém. Mas que nossa atitude está mostrando aquele alguém que nós é. Vamos olhar alguém que é forte, que a gente responde alguém com palavra, a atitude está mostrando tudo.